Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos aprender como dar um checkmate utilizando apenas uma torre e o nosso rei, claro, né? Bom, aqui nós temos o rei adversário, o rei preto. Eu vou jogar aqui com as peças brancas, tá certo? Vou colocar aqui, estou olhando do lado das pretas, que é para a gente também poder observar o movimento das pretas e também para a gente terminar o checkmate desse lado do tabuleiro, fica melhor a visualização. Bom, quando nós estamos usando apenas um rei e uma torre, eu tenho duas estratégias diferentes que eu posso utilizar e vou mostrar aqui, como vou mostrar também o movimento que as pretas devem realizar para tornar mais difícil de levar o checkmate. A primeira opção que as brancas têm é de fazer o seguinte: ir diminuindo o quadrante onde o rei preto ele pode ficar. Então nós temos aqui um quadrante que está sendo atacado pela torre. Veja que a torre está atacando essa coluna F e está atacando essa linha 3 ao mesmo tempo. Ou seja, não tem como o rei preto passar da coluna F nem da linha 3. Então o que ele tem que fazer? Bom, o rei preto ele deve buscar sempre se aproximar cada vez mais da minha torre. Primeiro porque o rei preto, se ele estiver ao lado da minha torre, e a torre não estiver protegida pelo meu rei, o rei preto pode vir e tomar a torre e aí empatar o jogo. Então ele deve sempre buscar essa aproximação. As peças brancas devem fazer o quê? Diminuir cada vez mais esse quadrante do rei preto através da torre e buscando sempre fazer com que a torre esteja protegida pelo seu rei. Então vamos lá. Se eu posso movimentar agora a minha torre, eu vou reduzir o quadrante. Então eu posso fazer uma redução do quadrante, que não adianta vir muito, porque senão o rei vai se aproximar e eu vou ter que tirar a minha torre de qualquer jeito. Então vou reduzir agora. Vejam que o quadrante das pretas já diminuiu. O que a preta tem que fazer? Chegar próximo à minha torre. Porque se a branca mexer errado aqui, não estiver protegendo a torre, as pretas tomam a torre e aí o jogo acaba empatado. Então a branca tem que fazer o quê? Aproximar o seu rei da sua torre. Porque agora eu estou atacando esse quadrante, o rei preto não pode passar para cá, nem pode tomar a minha torre, ele tem que fazer o quê? Recuar. Então, vamos recuar aqui. A partir de agora, eu já posso reduzir mais uma vez o quadrante das pretas. Aqui, ó. Já reduzi agora para a coluna F e estou na linha 4. Vejam que agora o preto só tem esse quadrante aqui para ficar. E não pode tomar a minha torre. Vai ter que se mexer. Vamos movimentar, então, o rei. Mais uma vez, ó, redução do quadrante. Já reduziu agora para a coluna D. As pretas, ao se movimentarem, vamos fazer o movimento delas agora para a linha 6. Eu não posso pegar minha torre agora e já colocar aqui reduzindo o quadrante. Por quê? Eu estou agora podendo ser atacado pelo rei. Senão aqui eu perco a torre, né, e o jogo acaba empatado. Bem como também eu não posso passar a minha torre para a mesma coluna que está o rei, porque senão o rei joga para a coluna fora do quadrante onde ele estava restrito. Ó. Se eu coloco ele na mesma linha ou mesma coluna, o rei sai e aí eu tenho que começar a minha estratégia toda de novo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho agora que movimentar o meu rei e vou aproximando o meu rei do quadrante onde está o rei preto. Novamente, o que o rei preto vai tentar? O rei preto tem sempre que jogar para próximo da minha torre, para dificultar a minha jogada. O rei branco, então, ele se aproxima, mas não pode chegar aqui, porque um rei nunca pode ficar de frente para o outro, né? Senão estaria um atacando o outro. Eu vou colocar o rei branco aqui agora. Para quê? Proteger a torre
a torre mantendo o ataque no quadrante, mantendo o rei preso aqui, e também o meu rei aqui, o rei branco, ele está se aproximando do quadrante das pretas. Obrigatoriamente agora ele vai ter que se afastar, vai ter que vir para uma dessas três casas. Então quando ele se movimenta, aí o que eu faço? Não posso chegar com a minha torre, eu desço mais um pouco o meu rei. Porque agora a torre está atacando essa coluna e o meu rei está atacando essas três casas. O rei preto agora tem que se movimentar mais para dentro do quadrante. É o momento que a minha torre agora ela entra para dentro desse quadrante, reduzindo ele ainda mais. Então veja que eu tenho que fazer os movimentos com calma, mantendo sempre a proteção da minha torre e não abrindo mão de manter esse quadrante sempre fechado. E o rei preto, se eu estiver jogando com as pretas nesse momento, eu tenho sempre que buscar uma falha da branca, como? Aproximando o meu rei o máximo da torre. Porque se a branca der uma bobeira, tirando o rei aqui de perto, a branca vai perder a torre dela. Então, nesse momento, a opção que eu tenho aqui é voltar com o rei branco para a próxima torre. O rei preto agora vai ter que se movimentar. Eu movimento o meu rei para não perder o quadrante. Ó. Reparo que agora ele já está restrito a essa parte aqui. Quando o rei preto se movimentar, aí vem a minha torre e já diminui o quadrante mais uma vez. Vamos lá. O preto volta tentando atacar a torre. A minha torre mantém o posicionamento de defesa. O rei preto tem que se afastar. A minha torre vem e diminui o quadrante. O rei preto agora tem que se afastar. Já disse que não posso chegar direto com a torre, então tem que vir com o rei. O dele volta. Agora o meu rei se aproxima para o lado de cá. O rei preto se afasta de novo. Reduzo mais uma vez o quadrante. Olha bem, agora o rei já está preso a só essas duas casas. Então a única opção que ele tem é de vir para cá. Agora aqui tem um cuidado que eu tenho que ter, porque é exatamente nesse momento que algumas pessoas, mesmo sabendo dar o checkmate com a torre e com o rei, dão bobeira, porque o jogo aqui a gente pode considerar que ele já está ganho para as brancas. Porém, se eu chego agora e coloco o meu rei branco nessa posição, o que acontece? As pretas já não tem mais para onde ir, porque essa casa está atacada, essa daqui também, e essa também está sendo atacada. Quando acontece isso, o jogo termina em empate. Então, mesmo as brancas tendo o jogo aqui praticamente ganho, com um movimento errado, se eu não dou opção para as pretas se mexerem, o jogo termina empatado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer o meu rei agora para o lado de cá. Mantenho ainda o quadrante aqui bem menor possível e deixo as pretas movimentarem só nessas duas casas aqui. Agora, o que eu posso fazer? Trazer o meu rei para cá. A única opção que a preta continua tendo é vir para a casa ao lado. E agora aqui é só dar o checkmate, que o movimento das brancas vai ser o quê? Atacar então o rei com a torre, e o rei agora já está sendo atacado, ele não pode vir para essa casa, nem para essa, porque estão sendo atacados pelo meu rei, e também não pode vir para cá, que está atacado pela dama. Nesse momento, então, checkmate. Agora nós vamos ver uma segunda opção de eu dar esse checkmate, utilizando somente a torre e o rei. Agora, em vez de eu ir diminuindo o quadrante, igual eu ia fazendo, né? De vir sempre reduzindo o quadrante utilizando a torre, eu vou me preocupar apenas com uma linha ou uma coluna. Então, vamos lá. Quando eu coloco a minha torre aqui agora, eu agora não vou mais ficar observando o quadrante, eu vou observar que eu estou atacando toda essa linha e o rei, ele não vai passar mais para lá. Mais uma vez, a estratégia das pretas tem que ser se aproximar da torre para tentar tomar a torre e empatar o jogo. E, mais uma vez, a estratégia do rei
branco é sempre estar protegendo a torre aqui quando necessário. Só que, como agora eu vou trabalhar atacando a linha, o ideal para mim é o quê? Ficar longe do rei adversário. Nesse ponto aqui, como eu mexi o meu rei aqui para próximo da minha torre, o rei preto, ele pode se movimentar para qualquer lado aqui para se defender. Vamos vir para cá. O que eu faço agora? Eu agora vou afastar a minha torre do rei preto. Porque ficando longe dele, a tendência é o rei preto fazer o quê? Tentar vir para cima da minha torre. E aqui é um momento muito importante, porque eu sempre vou colocar a minha torre do lado contrário aqui onde está o rei preto em relação ao meu. Então, se o rei preto está à direita do meu, eu levo a minha torre para o outro lado. Por que isso? Porque como as pretas vão tentar ir para tomar a minha torre, o que acontece? Quando ela está bem de frente para o meu rei, ela não vai poder transpor essas casas aqui, ela não vai poder subir aqui para a linha 5. Então eu posso trazer a minha torre para a linha 6, obrigando assim o rei adversário a vir uma linha para trás. Então observe como que eu estou levando o rei agora para a última linha aqui do tabuleiro. Ele vai tentar de novo chegar próximo a quem? A minha torre. Mas agora eu faço o quê? Eu trago o meu rei para frente. Porque quando o rei dele for para cima da minha torre, basta eu trazer a torre para o outro lado. E a partir daí, o rei dele vai andar. Eu apenas espero aqui o momento que ele vai ficar de frente para o meu rei. Toda hora que o rei preto ficar de frente para o meu rei, eu posso avançar mais uma linha e obrigar o rei preto a vir uma linha mais para trás. E agora, vejam bem, ó, ele já está preso à última linha. Trago novamente o meu rei para frente. Aqui, se o rei preto jogar e ficar de frente para o rei branco, basta que as brancas movimentem a sua torre para a última linha, checkmate. Porque eu estou atacando toda essa linha e o rei preto não pode vir para nenhuma dessas linhas de frente porque estão sendo atacadas pelo meu rei. Mas como a estratégia das pretas, a melhor estratégia dela é ir em direção à torre branca, então nós vamos fazer isso. A preta agora vai em direção à torre branca. Como eu já ensinei, eu faço o que então? Eu levo a torre para o outro lado, esperando um momento em que o rei preto vai estar alinhado com o meu rei branco. Quando o rei preto ficar alinhado, basta eu atacá-lo e aí eu dou checkmate. Nesse caso aqui, vamos supor que o rei preto, ele que estava aqui, ele não venha para cima da minha torre, mas ele, numa tentativa, já percebendo que quando ele chegar de frente para o meu rei, ele vai levar checkmate, ele tenta se afastar e ganhar mais tempo. Então, o que eu tenho que fazer? Ir levando agora o meu rei para poder ficar alinhado com o rei preto. Aqui, ó, ele está se afastando, eu vou chegando no meu rei. Agora o rei preto mexeu para cá, ele não pode vir para essa linha 7. Quando faltar só uma casa, não adianta eu colocar o meu rei de frente para ele, porque senão ele vai sair daqui movimentando o rei dele. Então faltou só uma casa, o que eu faço? Eu faço um pequeno movimento com a torre, aguardando o próximo movimento do rei. Mas o rei preto já não é bobo, não quer ficar aqui de frente para levar checkmate, ele se afasta de novo. Mais uma vez, eu trago o meu rei. Nesse momento, as pretas já não têm nenhuma opção, porque ela não pode vir para essas casas onde a torre e o meu rei estão atacando ao mesmo tempo. Ele tem que voltar para essa ficando de frente com o meu rei. Nesse momento, eu movimento a minha torre e dou checkmate.
Então nós vimos aqui hoje duas formas, né, de dar checkmate utilizando apenas a torre e o rei. Uma atacando a linha ou coluna, porque o que nós fizemos aqui para a linha vale para a coluna também. Qualquer canto que eu for apertando o rei adversário. E a outra forma, que é de vir reduzindo o quadrante até que o rei adversário não tenha mais para onde ir. Espero que vocês tenham gostado. A ideia do nosso canal é apresentar de forma simples mesmo, né, as técnicas, as estratégias do xadrez. E treinem aí na sua casa. Se gostarem, deixem o seu like, se inscrevam no canal que nós vamos continuar postando mais vídeos. Um grande abraço.